deixa eu até falar para você, meu irmão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por isso, se você está aí fazendo coisa errada, essa coisa errada que você está fazendo vai piorar, porque você vai ter que criar um plano para fazer algo mais errado ainda. É o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. O sexto passo de Davi, ele fala o seguinte, ele manda uma mensagem lá para o seu comandante Joabe, e fala: Joabe, faz o seguinte, eu vou enviar Urias de volta aí, e você deixa Urias na frente da batalha, para que os flecheiros inimigos dê uma flechada nele e ele morra. Olha só a crueldade de Davi. Davi bota um envelope na carta, põe a carta, dá uma carta para Urias, fala, e na carta que Urias estava levando, ele estava levando o seu próprio decreto de morte. Aí Urias chega lá para o comandante Joabe, ele abre o envelope, então põe aí o Urias na frente da batalha para que ele receba uma flechada e morra. Olha só onde um homem de Deus foi parar. E o sétimo passo, e eu termino por aqui, essa primeira parte da mensagem, Davi dá mais um passo. Urias morreu, o comandante avisa: ó, Davi, tudo resolvido, o cara morreu, fica tranquilo. Davi espera o luto passar. Depois que o luto termina, ele chama a viúva Betseba e casa com ela. Porque naquela época era permitido a pessoa ser polígama, e Davi, ele já tinha outras mulheres. Então até a sociedade viu assim Davi como um cara, puxa, uma viúva ali, coitadinha, morreu o marido na guerra, ninguém estava sabendo de nada, e Davi vai lá, ampara a viúva e recebe o filho. Infelizmente a mão do Senhor pesa sobre o filho morre, e aí Davi fala: olha, agora eu estou casado com a viúva, o filho morreu, não saiu em rede social, não saiu em nenhum jornal, eu estou bem, estou tranquilo, diante da sociedade eu sou um cara legal. É o que muito crente faz. Tem muito crente que ele faz as coisas escondidas. Ele está fazendo as coisas escondidas, mas ele tem uma coisa que ele não sabe, sabe qual é? É que Deus não desiste dos seus filhos. Se você está fazendo alguma coisa errada, você pode ter certeza, Deus vai levantar um profeta, um homem de Deus, e o seu pecado vai ser exposto. E é o que acontece. Davi ali está tudo resolvido, tudo legal, tudo bem, externamente, porque a Bíblia diz que internamente os ossos dele gemiam. Porque um filho de Deus, quando vive no pecado, ele perde a alegria da salvação. Um filho de Deus, quando ele vive no pecado, os ossos dele envelhecem, o seu vigor se torna em sequidão. Então Davi externamente estava bem, mas interiormente ele sabia que não estava. E aí Deus, através do Espírito Santo, Deus levanta um profeta chamado Natã. Você sabe que no antigo Israel tinha profetas que eles eram contra o rei, mas no caso de Natã, era um profeta amigo de Davi. Era um profeta amigo. E Natã, impelido pelo Espírito Santo, vai lá para Davi. Ninguém está sabendo de nada, está tudo tranquilo. Davi escondeu de todo mundo, mas ele não escondeu do Todo-Poderoso. E aí, Natã, ele vai ali tranquilamente, suavemente, e ele inteligentemente, com sabedoria celestial, ele conta uma história para Davi. E a história é mais ou menos assim: olha, Davi, havia numa cidade um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha muitas ovelhas, muito gado. O pobre só tinha uma cabritinha, apenas que dava leite, vivia dentro da sua casa e era como um membro da família. Ele pegava até essa cabritinha no colo. Então o homem rico, Davi, ele recebeu um dia uma visita ilustre. E em vez de matar uma das suas muitas ovelhas para fazer o banquete para o convidado, ele resolve pegar a única cabritinha que o pobre tinha. A única que ele tinha. E ele vai lá, pega a cabritinha do pobre, a única que ele tinha, e ele mata e serve o seu amigo ilustre.
Davi, quando ouve essa história, cheio de justiça própria, Davi, ele diz assim, irritado, ele diz assim: olha, ô Natan, fala para mim quem é esse cara aí, porque esse cara aí deve morrer. E o profeta Natan fala na cara dele, põe o dedo no nariz dele e fala: você é o cara. Você é o cara. Deus te deu o reino, Deus te deu provisão, Deus te deu riqueza, Deus te deu muitos privilégios e prazeres, e você foi tomar a mulher de Urias e ainda o matou. Olha só, esse salmo, ele é escrito dentro desse contexto. E é interessante que esse salmo fala de 3 pecados de Davi. Primeiro, o pecado do adultério. Segundo, o pecado do assassinato de Urias. Terceiro, o pecado da dissimulação que ele praticou. Então, é muito triste essa história de ver que um homem de Deus chegou nesse ponto. Mas eu quero dizer para você: um homem de Deus pode cair, uma mulher de Deus pode cair, mas o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Não importa como você tenha caído, o que importa é que você, filho de Deus, Deus vai levantar você. Aleluia. Então, a gente vê nessa história, meus irmãos, o terceiro ponto é a malignidade do pecado. E a malignidade do pecado, não sei se você sabe, o pecado ele adoece, o pecado enfraquece, o pecado ele debilita a saúde. Quem vive em pecado e é filho de Deus, ele não dorme direito, ele não tem paz, ele não tem alegria. A vida dele é pior do que do ímpio. Por isso que no Salmo 32, no verso 3, Davi, ele escondia isso de todos, ele escondia isso da sociedade, ele escondia isso lá do palácio. Mas a Bíblia diz, no Salmo 32, verso 3, o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quem não sente o perdão de Deus, ele vive aí num gemido, ele vive numa falta de vigor, os ossos dele aí se tornam em sequidão de estio. Quem vive no pecado adoece, quem vive no pecado enfraquece, quem vive no pecado vive com uma saúde debilitada, ele não dorme direito, ele não come direito, ele não tem alegria, ele não tem paz, ele vive nas correntes da escravidão, ele vive num pelourinho chicoteado dia e noite pela culpa. Agora, infelizmente, Davi, ele estava bem diante da sociedade, mas interiormente ele vivia no gemido. E vou falar para você, tem coisas que o remédio resolve. Tem coisa que você vai lá na farmácia, ou vai no médico, ele te dá a receita para você ir na farmácia, resolve. Mas quando a pessoa é filha de Deus e vive no pecado, não é tudo que o remédio resolve. Por isso que esse salmo aqui, segundo os teólogos, ele é chamado dos salmos psicossomáticos. O que são os salmos psicossomáticos? São aqueles salmos que onde a doença da alma atingiu o corpo. Tem pessoas, deixa eu falar para você, que elas estão doentes, mas o problema dela não é uma doença física, é uma doença na alma, que agora está atingindo o corpo. Eu vi esses dias um médico dizendo, e eu acredito que seja verdade, que há dados na medicina que dizem que 50% das doenças são psicossomáticas. São doenças da mente, da alma, que atingem o corpo. Tem muitas pessoas que vão pedir remédio para o médico, mas vai curar apenas ali o sintoma, mas a causa é outra. Tem muita gente que está vivendo no pecado e a doença veio sobre ele. E aí você vai orar pelo irmão para ele ser curado, mas ele não vai ser curado porque ele está no pecado. Aí ele vai em outra igreja, eu vou lá na corrente das 7 semanas. Ele pode ir na 20 semanas, 50 semanas.
ele tem que tratar seriamente com o pecado. Você vê, nós vamos participar da ceia daqui a pouco, sim ou não? Sim? Mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer que alguns, porque participaram da ceia indignamente, ficaram fracos, doentes, e alguns até morreram. O cara veio participar da ceia num domingo de manhã, e à tarde morreu. Espero que ninguém morra aqui hoje, e nem fique doente. Por isso você tem que ouvir essa palavra até o fim, para que você participe da ceia dignamente. Porque deixa eu falar para você, o pecado não confessado, ele é pior do que a pobreza, ele é pior que a doença, ele é pior que a perseguição, ele é pior que a solidão. O pecado às vezes é pior que a morte, às vezes é melhor morrer do que viver na prática do pecado. Porque o pecado priva você do bem maior. E qual é o bem maior? A presença de Deus. Davi ficou semanas, alguns estudiosos dizem meses, escondendo o pecado dele, e ele ficou mal. Ele ia lá no médico, pedia remédio para dormir e não conseguia dormir. Ele ia lá no médico, pedia remédio para abrir o apetite, o biotônico Fontoura. Ele tomava o biotônico Fontoura e o biotônico Fontoura não abria o apetite dele. Quantos aqui já tomaram biotônico Fontoura para abrir o apetite? Aí, porque vocês eram ricos. Eu que era pobre não precisava de biotônico Fontoura, não. Eu tinha muita fome e tinha pouca comida. Quem tomava biotônico Fontoura é quem tinha grana. Tinha comida e não tinha apetite. O meu caso era o contrário, muito apetite e pouca comida. O pecado, meus irmãos, nos priva do bem maior, que é a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, andar no propósito de Deus, andar no caminho de Deus. Esse é o nosso bem maior. Porque somente na presença de Deus há plenitude de alegria, somente na presença de Deus há rios de água viva, somente na presença de Deus nós temos alegria, paz, bondade, serenidade, benignidade, mansidão. A nossa vida é boa na presença de Deus. Podemos estar desempregados, sem dinheiro, um problema ali, mas se você estiver na presença de Deus, você tem o bem maior. Quantos podem dizer um glória a Deus? Aleluia! Davi tinha tudo. Davi tinha palácio, Davi tinha empregado, Davi tinha boa comida, Davi tinha tudo que ele precisava, mas ele não tinha paz, ele não tinha alegria, ele não tinha sossego na alma. Por causa de quê? Pecado não confessado. E olha o verso 4 para piorar as coisas. Tudo pode ser piorado um pouquinho. O verso 4 diz assim: porque a tua mão, se referindo ao Eterno, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Meu irmão, quando você tem a mão de Deus ao seu favor, é maravilha, sim ou não? Põe a mão na sua cabeça e diga assim: o favor de Deus está sobre mim. Agora, quando a boa mão de Deus é sobre você, você tem provisão, tem prosperidade, tem paz, tem unção, tem alegria. José tinha a mão de Deus. A Bíblia diz que onde ele ia, a mão do Senhor era com ele e ele prosperava. Quando você tem a mão de Deus sobre você, você tem tudo. Você tem dinheiro, você tem mulher bonita, você tem o que precisa. Agora, quando você tem a mão de Deus pesando sobre você, aí a vida vira um giló. A vida não é mãe, virou madrasta. A vida fica muito difícil, porque quando a mão de Deus pesa sobre alguém, não tem religião que o livre. Você pode ir nas 7 semanas lá, você pode botar o sal grosso, se vestir de Friston e com a vassoura, não tem jeito. Não tem gente que te livre, porque não tem dinheiro que te livre, não tem posição que te livre. E esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa que ela disse assim: aquele seu amigo mudou lá para o Nordeste. Eu falei: mas por que ele mudou lá? Para encontrar paz. Eu falei: ele mudou para o Nordeste para encontrar paz? É, pastor, porque lá ele vai ter paz. Eu falei: a paz não é o lugar, a paz não é um lugar, a paz é uma pessoa.
Você pode morar no pior lugar desse planeta, mas se você tiver o príncipe da paz, filho, você tem a paz dele no seu coração. E você pode morar lá na melhor praia que tem lá no Nordeste e viver perturbado, porque a paz não é um lugar. De vez em quando alguns de vocês ficam me perguntando: pastor, eu estou querendo mudar para tal lugar para ter mais qualidade de vida. Eu falo: filho, qualidade de vida é andar com Jesus. É andar com Jesus. Eu agora, faz 20 dias, eu preguei em Miami. Você quer um lugar mais bonito que é Miami? Não tem um lugar mais bonito que Miami. Miami, vou falar para você, é um negócio assim impressionante. É o Brasil que deu certo lá. Quem fala isso é um pastor amigo meu. Miami é o Brasil que deu certo. Agora, tem um monte de gente que mora lá em Miami e está em depressão. Tem um monte de gente morando lá em Miami que vive ruim. Eu mesmo encontrei uma menina no aeroporto, evangelizei ela, oramos por ela lá no aeroporto de Miami, ela estava muito mal. Encaminhamos ela para a igreja videira lá de Boca Raton, e graças a Deus ela se integrou lá na igreja. Glória a Deus, porque lá ela vai encontrar o príncipe da paz. Aí ela vai viver o melhor dos mundos, com o príncipe da paz e morando em Miami. Esse é o melhor dos mundos. Agora, essa mão de Deus que protege, que dirige, que guia, que abençoa, quando ela vira contra você, porque Deus está do seu lado. Deus é com você, Deus é por nós. Mas quando você vive na vida de pecado, a mão dele pesa sobre você. E é bom que pese, sabe por quê? Porque tem pessoas que Deus não pesa mais a mão, porque Deus já largou. Lá em Romanos capítulo 1 diz que Deus já largou aquelas pessoas que tiraram o uso natural do sexo. A Bíblia diz que Deus largou. Filho, se a mão de Deus está pesando sobre você, você ia ficar feliz por um pouco de tempo. Por quê? É porque Deus não desistiu de você. Deus podia falar: é assim, Davi, você quer viver desse jeito aí, Davi? É desse jeito que você quer viver? Largar e deixar Davi se perder. Mas a mão de Deus, através do Espírito Santo, pesava. Às vezes a mão de Deus pesa sobre você, porque Deus não quer que você se perca com esse mundo, que você não vá pelas correntezas do mundo. Então a mão de Deus está lá pesando para você se arrepender. Por isso que o meu quarto ponto é: infelizmente nós vamos cair às vezes, e Davi caiu num pecado horrível, não é? E às vezes nós vamos cair. Não tem jeito, como você, filho de Deus, que você não cai. Uma hora você vai cair. Foi aquilo que eu falei no culto de quarta agora. Você viajar para o Nordeste 2.000 quilômetros e furar um pneu é uma coisa até normal. Mas se toda vez que você tem que ir até o shopping, o carro fura o pneu, aí já não é normal. Mesma coisa com relação ao pecado. Às vezes você caminhou uma distância com Deus e o seu pneu furou, você caiu. Isso acontece. Mas se até o shopping o seu pneu fura 10 vezes, aí já não é um problema. Aí já é um grande problema, porque cair a gente cai, mas não pode cair toda hora, né? E quando cairmos, porque o João apóstolo diz que se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus de mentiroso. Às vezes nós vamos cair. Uma palavrinha errada, um pensamento errado, um comportamento errado, né? Secando o Corinthians ontem para perder, tudo isso é pecado. Viu, Anjo? Crente que faz figuinha na hora dos pênaltis, vai chutar por cima, isso aí é macumba evangélica. Muita gente pecou. Fica ali torcendo, secando para o cara chutar por cima. Eu não seco ninguém não. Porque isso aí é macumbaria evangélica, né? Desculpa aí. Tinha que falar do Corinthians, né? Tinha, filho. Agora, a gente cai, por isso que uma palavra muito importante na Bíblia, na hora da queda, porque eu caio, você cai, uma hora ou outra nós vamos cair, é se arrepender. O arrependimento é uma palavra importante. Por isso que aqui no Salmo 32, verso 5, olha só aqui que Davi, depois de ter ficado com problemas emocionais, físicos, espirituais, depois de ficar no gemido, depois de ter contraído doenças, olha o que ele diz no verso 5. Confessei
ti o meu pecado. Isso é chave. Vai cair, uma hora ou outra o pneu vai furar. Mas o importante é confessar. A palavra confessar no grego é homologel, que significa concordar. Confessar significa: Senhor, eu pequei. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. O Senhor será justo no seu julgar e puro no seu falar. Porque tem gente que peca e põe a culpa na mulher. Ele não concorda. Senhor, sabe por que eu pequei? Porque a mulher que tu me deste. Eu pequei, sabe por quê, Senhor? Esse trânsito, eu fico muito nervoso. Não, assume. Davi não ficou falando assim: Senhor, eu pequei porque também aquela mulher foi tomar banho bem na minha frente. Não, assuma o seu pecado. Confessar significa: Senhor, eu concordo que eu sou pecador, eu concordo que há uma depravação na minha interioridade, eu concordo que se não for a tua graça eu estou perdido, eu concordo que eu nasci na iniquidade, Senhor, eu concordo, Senhor, que em mim não há bem algum, eu concordo, Senhor, que eu não deveria ter olhado para aquela mulher, eu deveria ter olhado para outra direção, eu concordo que eu fiz um monte de coisa errada. Então o primeiro passo para restauração é a confissão. Diga aí para o seu vizinho: o primeiro passo para a restauração é a confissão. Davi diz: olha, confessei-te o meu pecado. Agora, a palavra arrependimento, metanoia, ela tem 3 implicações importantes. Por quê? Porque nós, como pessoa, na nossa alma, nós temos a mente, a emoção e a vontade. E o arrependimento tem que atingir essas 3 áreas. Arrependimento de verdade é uma transformação na mente, metanoia, mexe com as emoções, mas eu também mudo de direção. E esse ciclo da mente, emoções e vontade, ele é muito importante, porque se você não cumprir o ciclo, você não se arrependeu. Quer ver? Vou te dar um exemplo. O melhor exemplo que eu me lembro aqui é a diferença entre Judas Iscariotes e o apóstolo Pedro. Você vê, Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, Pedro negou Jesus, e Judas se suicidou, e Pedro foi restaurado. E por que houve essa diferença, pastor? Porque a atitude de Judas foi diferente de Pedro, porque Judas, ele não concluiu o ciclo. A Bíblia diz que para você se arrepender de verdade, tem que ter o elemento racional, o elemento emocional e o elemento volitivo, a minha vontade. E quando você vê na vida de Judas, ele atingiu a mente dele, porque a Bíblia diz que ele teve remorso. A Bíblia diz que ele devolveu as moedas, que ele ficou muito triste. Ou seja, do arrependimento ele cumpriu 2 partes. Ele mudou a mente, ele ficou triste. Mas, infelizmente, ele não cumpriu o 3º ciclo. Ele não voltou para Jesus. E o ciclo não foi completo. No caso de Pedro foi completo. Por quê? Pedro traiu Jesus, negou Jesus, mas ele mudou a mente, ele ficou triste, mas ele foi ao encontro de Jesus. Por isso que ele foi restaurado. Por isso, deixa eu falar para você, isso é muito importante. Na hora que você cair, você tem que completar o ciclo. Tem que mudar a mente. Você fica triste por causa do pecado, mas você muda de atitude e vai em direção a Jesus. Quando você pecar, não fuja de Jesus, não corra de Jesus. Quando você errar, corra para Ele. Ele não é o seu problema, Ele é a sua solução. Quantos entendem o que eu estou falando? Então fala para o seu vizinho: olha, no arrependimento tem que ter 3 coisas: mente, emoção e vontade. E você vê, Judas, porque ele não completou o ciclo, o que aconteceu com ele? Suicidou. Por isso que no arrependimento é importante essas 3 coisas. E lá em Provérbios capítulo 28, verso 13, tem uma coisa muito importante que Salomão diz: o que encobre as suas transgressões, o que esconde os seus pecados, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se concordarmos quando Deus falar que pecamos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, cair, uma hora ou outra o pneu vai furar. Uma hora ou outra nós vamos cair. Agora, é importante que depois que eu cair, eu passe por esse processo, eu me arrepender. Isso vai mexer com a minha mente, mudança de mente. A mudança de mente vai trazer no meu coração tristeza, porque eu pequei. E depois vai fazer com que a minha vontade eu corra para Jesus. Não corra dele, corra para ele. E depois eu deixo de praticar aquilo. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Depois que você faz isso, você caiu, você se arrependeu, você confessou, agora vem o quê? A restauração. A restauração. Por isso que a experiência do perdão é para a restauração. Olha só o Salmo 32, verso 1, o que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra bem-aventurado significa feliz. É a mesma palavra que Jesus usa nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados ali os misericordiosos. Ou seja, feliz é o homem e a mulher que o Senhor não atribui iniquidade. Agora, isso aqui precisa ser bem explicado, porque bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Feliz é o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Mas como que o Senhor não atribui iniquidade se nós somos iníquos? Se nós temos o coração perverso? Se nós pecamos? Se nós às vezes fura o nosso pneu? E a Bíblia diz que feliz só vai ter felicidade alguém que o Senhor não atribui. Porque se o Senhor atribuir, ele não é feliz. Agora, se o Senhor não atribui iniquidade, essa pessoa é feliz. Quantos aqui querem ter felicidade e alegria do Espírito Santo? Dê um glória a Deus aí. Agora nós vamos entrar para a ceia. Você vai precisar agora largar o WhatsApp, porque isso aqui é muito importante agora. Deixa o celularzinho do lado aí, porque você tem que entender o que eu vou falar agora. Isso aqui que eu vou falar para você é o centro do Evangelho. Se você entender isso aqui, você vai viver em paz. E quando você cair, você vai entender o que Deus fez por você. Olha só, 2 Coríntios 5,19. O que diz? 2 Coríntios 5,19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da conciliação. Agora, se você entender isso, você vai entender o que Davi diz. Davi disse assim: bem-aventurado o homem ou a mulher que o Senhor não atribui, ele não é iníquo. E aqui Paulo, desenvolvendo na nova aliança, na teologia da graça, Paulo vai dizer assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, não imputando aos homens iniquidades. Aleluia. Pastor, mas espera aí. Mas eu peco, eu erro, e a Bíblia diz que Deus não me atribui iniquidade, e eu só vou ser feliz se Deus não me atribuir iniquidade. Mas às vezes eu reconheço que eu tenho obras de iniquidade. Isso aqui é o centro do Evangelho. Você precisa entender isso aqui, para você não viver debaixo de condenação. Olha só, na cruz do Calvário, isso é o centro do Evangelho, presta atenção que eu vou te falar. Na cruz do Calvário aconteceu 3 transações. Na cruz do Calvário, onde Jesus morreu, 3 coisas aconteceram. Primeira, na cruz do Calvário, o Senhor, através do seu Filho, Ele
não imputou mais pecado sobre você. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por todos os seus pecados. Jesus morreu pelo pecado que você cometeu no passado, Jesus morreu pelo pecado que você comete no presente, e Jesus morreu pelos pecados que ainda você vai cometer. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que a primeira transação é: Deus em Cristo levou todos os nossos pecados. Porque se Deus, na verdade, não perdoasse todos os seus pecados no Calvário, você teria uma dívida com Ele. A dívida do pecado, que era uma dívida impagável. Ninguém conseguiria pagar. Mas lá na cruz, Jesus cancelou todo escrito de dívida que era contra você. Aleluia. Eu sei que na cabeça de alguns deve estar passando assim: pastor, se Jesus já morreu por todos os meus pecados, então eu vou cair na gandaia. Se isso passou pela sua cabeça, é porque você não se converteu. Porque quem se converteu, ele não quer viver na prática do pecado, ele quer viver em santidade. Por isso que tem muitas igrejas, não como diferente da nossa, que prega a lei, que prega que você pode perder a salvação. Hoje, quem sabe aí se Jesus vier hoje e você estiver fazendo alguma coisa errada, você perdeu a salvação. Nós não pregamos isso, nós acreditamos que na cruz do Calvário Deus não nos imputou mais nenhum pecado. Você foi justificado diante do Senhor. Essa é a primeira transação. Primeira transação é que Deus não imputa mais pecado sobre você. Não significa que eu não peco, mas significa que Cristo na cruz levou todos os meus pecados. Olha, eu vou ler de novo, porque vocês estão olhando com uma cara de testemunho de Jeová para mim aqui, para você ver que eu não estou falando aqui algo absurdo. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Por isso que Davi diz assim: bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui pecado. Ou seja, se você sabe que Jesus na cruz já levou todos os seus pecados, você é um bem-aventurado e você vive em paz. Você não vive perturbado. Será que eu fui perdoado? Será que Jesus voltar hoje? Será que tem um pecado não confessado? Será? Você vive nessa perturbação que muitos crentes vivem. Mas Deus não quer que você vive perturbado. Deus quer que você vive em paz. Saber que na cruz do Calvário o seu pecado já foi levado. A segunda transação da cruz, e para mim isso é o centro do Evangelho, é que você fala: pastor, mas como Deus vai ser justo se eu sou pecador e Ele diz que eu sou justo? Como que Deus vai ser o Deus justo, perfeito, se eu cometo pecado e Ele não atribui pecado a mim? Mas alguém pagou pelos seus pecados. Por isso que lá em 2 Coríntios 5:21, aí acontece a segunda transação. Deus não imputou pecado a você, mas Deus imputou o pecado contra o seu filho. Olha só, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Eu pergunto para você que está aqui nessa manhã: quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o único, Ele o fez pecado por nós. Eu te pergunto: aonde Deus fez Cristo pecado por nós? Alô, tem alguém aí? Na cruz. Ele o fez pecado por nós. Na cruz do Calvário, Jesus era o pecado personalizado. A ira do Pai caiu sobre Jesus. Por isso que Jesus disse: Deus meu, porque desamparaste ali? Toda a ira de Deus, todo o castigo, todo o pecado dos homens estava caindo sobre Cristo. Ele levou os nossos pecados. Por isso que hoje nós vamos participar da ceia com dignidade. Agora a terceira transação, essa aqui, eu vou falar para você, Deus é maravilhoso. É que
Primeiro, que ele não imputou o pecado sobre mim. Segundo, que ele imputou o pecado sobre Cristo. Terceiro, Deus imputou em nós a justiça de Cristo. Olha só, aleluia. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele quem? Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia. Hoje, quando Deus olha para você, Ele não olha você mais como um miserável pecador. Ele olha para você com a lente de Cristo. Ele vê a justiça de Cristo em você. Por isso, que não cabe mais para você na nova aliança, orar assim: Senhor, eu sou um miserável. Não, Deus não te olha mais como um miserável. Deus te olha como um filho amado que foi justificado. Agora, a doutrina da justificação é muito importante você conhecê-la. Por quê? Que a justificação, Deus te justificou não num processo como é a santificação. A justificação, ela é um ato. O dia que você nasceu de novo, Deus te declarou justo. Agora, Deus não fez você justo. Pastor, mas eu ainda sou injusto. Você continua sendo injusto. Deus te declarou justo. Deus não fez você justo, porque ainda nós cometemos injustiça. Deus resolveu, na sua infinita graça, declarar você justo. E uma terceira coisa da justificação é que a justificação, ela não tem grau. Ninguém é mais justificado do que o outro. Eu não sou mais justificado que você. Todos foram declarados justos que nasceram de novo. Esses dias, numa quarta-feira, veio uma moça pedir oração, e a gente gosta de orar pelos irmãos. E a irmã, ela falou assim: pastor, eu vou pedir para você orar, porque a sua oração é mais forte. Falei: filha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou orar por você e nós estamos aqui para servir vocês. Mas a minha oração diante do Pai é igualzinha à sua. Quando o Pai olha para você, você foi justificada. Quando o Pai olha para mim, Ele vê que eu fui justificado. Então a sua oração é tão forte como a minha. É igual. Ah, pastor, desse jeito eu não vou pedir mais oração para você então. Isso aí já é um problema seu. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas nunca pense que a minha oração, não, pastor, está mais perto de Deus. Filho, eu falei para ela: filha, você precisa entender mais qual é a sua identidade em Cristo. O dia que você entender a sua identidade em Cristo, você nunca mais vai falar isso. Eu peço oração para vocês, e as pessoas oram por mim, nós oramos pelas outras, mas não é porque a nossa oração é mais forte. Nós oramos uns pelos outros, porque todos nós que nascemos de novos, fomos declarados justos. E a bênção é tão grande, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, e hoje nós somos o que? Justiça de Deus. Quando você ora, presta atenção que eu vou falar para você. Você foi declarado justiça de Deus. Não é que você é justo, você foi declarado justo. É como se eu estivesse aqui, o Silvio Galli, e na hora que eu orar, Cristo entra na minha frente. E o Pai olha para Cristo. Quando você ora hoje, presta atenção que eu vou falar para você. É como se Cristo estivesse orando ao Pai. Com esse glória a Deus michuruco. Quando você busca a Deus, Deus não olha mais para o João, para a Maria, para o Miguel, para o Sebastião, para a Sofia.
Você agora é justo diante de Deus. Deus olha Cristo em você, orando para o Pai. Aleluia. Agora nós vamos participar da ceia. Agora você acha, por que nós vamos participar da ceia? Porque eu sou justo. Mas eu sou justo porque eu tive uma semana que eu não briguei com a minha mulher, que eu não xinguei ninguém no trânsito, que eu obedeci meu chefe. É por isso que eu vou participar da ceia. Se você vai participar da ceia pensando na sua justiça própria, não participe. Porque você vai participar indignamente. Essa semana fui legal, de esmola, o menino parou no farol e dei 10 conto para ele. Essa semana eu estou bem. Limpei o retrovisor de carro. Agora, se você vai participar da ceia dizendo assim, olha... Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito o quê? Justiça de Deus. Aí você participa. Aí você participa. Porque Deus está vendo alguém que não fez justiça durante a semana, mas que foi declarado justo. Ah, pastor, mas aí eu vou fazer o que eu quero então. Mas só para você entender, volta lá, filha, o Salmo 32, verso 1, eu encerro com isso. Empolguei agora. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado e feliz o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Feliz é o homem e a mulher que o espírito não há dolo. Eu vou te explicar o que é dolo agora. Na justiça tem o crime culposo e o crime doloso. Então vou te dar falar para você a diferença. Por exemplo, você está ali na rodovia dos Bandeirantes, você está a 120 por hora, que é a rodovia que é permitido, passa um cara na frente e você atropela ele, e o cara morre. Você vai responder por um crime culposo, sem intenção de matar. Ok? Mas vamos dizer que você tem um irmão aí que aprontou com você, e você vai lá, compra um revólver, compra umas balas, e premedita, e fala, eu vou acabar com esse cara, e dá 7 tiros e mata o cara. Isso aí é o crime o quê? Doloso. O crente, presta atenção que eu vou falar para você, o crente, nascido de novo. Às vezes, ele peca de uma maneira culposa, sem intenção de pecar. Mas quando alguém comete um pecado que ele premedita, que ele quer pecar, é porque ele não nasceu de novo. Por isso que o Senhor diz assim, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo, não há intenção de prejudicar ninguém. Quem nasceu de novo, ele não fica lá pensando, como eu vou dividir aquela igreja? Como que eu vou puxar o tapete do meu chefe? Quem pensa nisso, não é bem-aventurado e não nasceu de novo. Ele pode até cair, mas ele nunca teve a intenção de cometer um crime doloso. Por quê? Porque agora ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo cada dia convence que ele foi perdoado. O Espírito Santo um dia te convenceu do pecado e da justiça. Hoje o Espírito Santo, deixa eu falar para você, uma das maiores tarefas do Espírito Santo hoje é convencer que você é justo. Maria, você é justo. João, você é justo. O Espírito Santo está o tempo todo. Você foi justificado por Cristo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por você, para que você fosse feito justiça dele.